A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 2, os sinais da volta de Jesus. Eu coloquei o desenho da ampulheta, que a ampulheta ela faz o que? Ela conta o tempo. E nós sabemos que o tempo de Jesus voltar está cada vez mais próximo e os sinais estão se cumprindo. Vamos ver agora alguns desses sinais que o Senhor Jesus nos mostrou. Lá em Mateus 24:3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Um pouco antes, a gente lê os versículos anteriores, os discípulos eles mostram para o Senhor Jesus: Olha, Senhor, olha a estrutura do templo. E o Senhor Jesus fala para ele: Olha, não vai ficar pedra sobre pedra aí. Haverá o que? Uma destruição e tudo mais. Quando eles ficaram sozinhos com o Senhor Jesus, eles perguntaram: Senhor, quando é que vai ser a sua vinda? Quais os sinais, que vai demonstrar o fim do mundo? E aí o Senhor Jesus começa a revelar aos discípulos esses sinais, que foi revelado para nós também. Então lá em Mateus 24:7 diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nação contra nação, reino contra reino, o que seria isso? As guerras. Nós já tivemos guerras gigantescas, como a Segunda Guerra Mundial, mas volta e meia a gente fica escutando o quê? Rumores de guerra lá no Oriente Médio. Atualmente nós temos tendo guerra lá na Rússia e Ucrânia. Então sempre começa a surgir esses rumores. E também a fome, as pestes, terremotos, e a gente vai ver algum desses. Eu coloquei aqui as catástrofes naturais. Não só terremotos, mas as catástrofes naturais têm aumentado, têm acontecido. E o que são essas catástrofes? São eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade. Os mais comuns são o quê? Ciclones, furacões, deslizamentos de terra, erupção vulcânica, incêndio florestal, inundação, quedas de meteoro, tempestade como gelo, granizo, raios, tsunami, terremotos. E se nós pesquisarmos, a gente vai ver que isso tem aumentado. Eu consegui um gráfico aqui que fala das catástrofes de uma forma geral, que foram registradas nessas últimas décadas. A gente observa que lá em 1900 era pouco, mas ao longo dos anos foi aumentando e vem aumentando. Às vezes dá uma queda, mas se nós compararmos com o passado, a gente aumentou bastante aqui. E isso vai acontecer, porque isso faz parte do quê? Dos sinais da vinda de Cristo. Fome e peste, Isso tem aumentado as doenças, no mundo inteiro vem aumentando. Ultimamente a gente tem escutado falar muito de epidemia, pandemia, porque passamos por isso. Mas qual é a diferença, de epidemia e pandemia? Epidemia se refere-se às doenças que se disseminaram por uma região geográfica limitada, uma cidade, por exemplo. Pandemia se refere a uma doença que se espalhou por um grande espaço geográfico, como um continente, por exemplo. E nós vivenciamos aqui a pandemia do Covid, que foi o quê? No mundo inteiro, todos os países tiveram registro aí de Covid. Vamos ver algumas aqui que aconteceu ao longo dos anos. Peste negra, 1347 a 1353. É tradicionalmente conhecida por ter dizimado pelo menos cerca de 1/3 da população europeia, quer dizer, atingiu aí um continente. Gripe espanhola, de 1918 a 1919, foi uma pandemia que atingiu todos os continentes do planeta e causou a morte de pelo menos aí 50 milhões de pessoas. Epidemia da cólera no Haiti, de 2010 até a atualidade. Infelizmente, ainda tem pessoas que sofrem muito com a cólera lá no Haiti. O ebola, de 2013 a 2016, causou um surto epidêmico nas regiões da África Ocidental. Não só da África Ocidental, mas também pegou outros países. Pandemia do Covid, em torno de 15 milhões de mortes, atingiu o mundo todo. Eu não tenho certeza desse número, mas foi o que eu consegui pela internet. Mas o fato é que muitas pessoas faleceram, e é uma coisa que nós estamos vivenciando. E passou assim, 2020, 2021, o mundo inteiro tendo restrições por conta da Covid. E aí, quando tem essas epidemias e pandemias, o que? A fome aumenta, porque atinge a economia. Muitas empresas faliram, não conseguiram se restabelecer, pais de famílias, pessoas que sustentavam suas famílias também faleceram, perderam aquela pessoa, aquela renda familiar. Aí a economia, a indústria tem dificuldade de produzir certas coisas, aí o valor dessas coisas aumenta porque a demanda está maior.
do que a oferta. Então muitas coisas acontecem quando tem essas doenças, e principalmente a fome. A gente vê toda hora passando na televisão que o número de moradores de rua aumentou também. A gente tem mais pessoas morando na rua porque perderam seus empregos, não tem condição de se manter. E nós devemos fazer o quê? Orar, buscar ao Senhor, pedir o consolo do Espírito Santo, porque essas doenças também acabam atingindo o psicológico, o emocional das pessoas, das famílias que perderam seus entes queridos. Então nós temos que orar, pedir a Deus a graça, porque essas coisas, gente, vai acontecer. A palavra do Senhor vai se cumprir. Então nós temos que o quê? Orar, pedir ao Senhor para nos dar o quê? Uma válvula de escape no meio dessa situação. Vamos lá. Falsos mestres. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser: eis o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Está lá em Mateus 24, no verso 4, 5, 11, 23 e 24. Então, eu até grifei ali, ninguém vos engane. A gente tem que estar muito atento com isso. A gente tem que estar muito firme com Cristo, lendo a palavra dele, ficar firme, porque vai vir esses falsos mestres, vai vir essas pessoas querendo enganar, né? E aqui também fala aqui da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandonar, rejeitar, renegar a fé. Por conta desses falsos profetas, desses falsos mestres que vão estar pregando coisas contrárias à palavra do Senhor, a gente tem que estar atento. Aí tem algumas pessoas que vai começar a fazer o quê? Vai renegar a fé, vai rejeitar, falando: não, eu não quero essa fé, ou vai misturar. Então isso vai surgir, é o Senhor Jesus que fala. E diz assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então observe que lá em Timóteo também reforça, falou: olha, vai ser terrível os últimos tempos, que as pessoas vão rejeitar a fé e vai ter doutrinas de demônio, pessoas enganando. Então a gente tem que fazer o quê? Conhecer bem a palavra do Senhor, orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar e ficar firme com Ele, porque quando vier alguém falando alguma coisa que é contrária à Bíblia, que a gente venha rejeitar essa falsa doutrina, que a gente não venha deixar cair no nosso coração, no nosso ouvido isso, mas ficamos firmes com o Senhor Jesus. Também o que? Uma fé superficial, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4. Então, a gente tem que estar o quê? Atento também, para não querer só que a pregação, que a palavra seja para o nosso prazer, que concorde com o que a gente está fazendo. Não. A palavra do Senhor verdadeira, a Bíblia Sagrada, ela está fazendo o quê? Ela está nos ensinando, ela está nos moldando, nos corrigindo, para que nós venhamos ter uma vida santa. E aí as pessoas querem o quê? Uma coisa light, uma coisa, vem como você tá, fique como você tá, com seus pecados mesmo. E não é isso. E fala assim, seguirão próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada os ouvidos. Então, se alguém fala assim, olha, isso que você está fazendo é pecado, a pessoa não quer. Ela não quer melhorar, ela não quer que fale que aquilo que ela está fazendo de errado é certo. E aí não é possível agradar o Senhor Jesus. Vamos lá. Os textos são claros e objetivos. Apareceram pessoas querendo enganar o povo e por isso alguns apostatarão da fé. Outros não vão querer ouvir a verdade. Mas devemos crer que Jesus é o Messias e a palavra de Deus é verdadeira. Então, se alguém pregar alguma coisa fora disso, é mentira. A gente já tem a verdade. Jesus já veio, ele é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Se vier alguém aqui dizendo que ele é o Salvador, isso é mentira. Se tiver alguma coisa fora da palavra de Deus, isso é mentira. Deixe de lado, se firme com o Senhor
e fique ali até o Senhor vir buscar a igreja. Temos que permanecer firmes e constantes. Vamos lá. Falta de amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, do 12 ao 13. Vamos ver outro versículo aqui. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 4. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão seus amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. O Senhor fala assim, olha, porque por causa da iniquidade, por conta do pecado, da maldade, o amor vai se esfriar. E quando o amor se esfria, o que a gente começa a fazer? Pecar. Começa a fazer... pensa somente em si, né? Não pensa nas outras pessoas, começa a zombar, começa a caluniar. Então imagine a confusão que não é isso. E se nós observarmos, essas coisas já estão acontecendo. As pessoas já não amam umas às outras. Só que nós que somos servos do Senhor Jesus, a gente tem que buscar que esse amor nunca venha se esfriar no nosso coração. E como é que a gente vai conseguir que esse amor não esfrie? É lendo a palavra, é louvando a Deus, é buscando, é jejuando, é orando, é nos unindo cada vez mais. Se nós percebemos que a gente já não está se importando mais com o próximo, a gente tem que orar. Fala, Senhor, aumenta o teu amor no meu coração, derrama, Senhor, para que eu venha amar a minha família, para que eu venha amar o próximo. Isso é necessário, porque se esse amor se esfriar, a gente vai começar o quê? A pecar. Vamos lá. Por causa da maldade, o amor tem se esfriado e as pessoas estão mais distantes, pensando somente nelas, ingratas, tristes, sem esperança. E o nosso Deus é amor, e o seu amor dura para sempre. Mas quando nós distanciamos dele, não conseguimos sentir esse amor. O nosso Deus, ele é o próprio amor. E ele vai nos amar para sempre. O amor de Deus é incondicional. Ele sempre vai nos amar. Porém, se nós vamos nos distanciando dele, cada vez mais longe, a gente não sente esse amor que Deus tem por nós e, consequentemente, a gente acaba não amando as pessoas também. Então, vamos ficar atentos a isso. Aumento da imoralidade. A sociedade está vivendo um tempo de inversão de valores. As pessoas estão trocando o que é certo pelo errado. Uma das marcas de uma sociedade afastada de Deus é o aumento da depravação sexual e a distorção da família, dentre outras coisas que revela sutilezas de Satanás. Então, assim, o que é certo está ficando errado e o que é errado está ficando certo. Mas para nós, que servimos a Deus, o que é errado, o que é certo é certo. Isso não mudou. A palavra de Deus, ela já nos diz o que é certo e o que é errado. E a palavra dele não muda, continua. Ela é permanente, é imutável a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. E assim, a gente vê esse aumento da imoralidade, principalmente na parte sexual, na parte sensual. A gente vê pessoas com roupas escandalosas, práticas sexuais erradas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que preservar a nossa vida. E a Bíblia fala como tem que ser o nosso comportamento. Ninguém está falando que vai ter que usar uma roupa até aqui, uma camisa até aqui. Não é isso. Mas a gente não pode causar escândalo, a gente tem que ter. E outras coisas, eu estou sendo muito até sutil no que a gente está vivendo aqui. E as famílias também. A Bíblia nos fala qual é o formato de uma família. O pai, a mãe, os filhos, é desta forma que o Senhor está falando. Como tem que ser o casamento. Então está tudo certinho ali. Mas o mundo hoje está fazendo o quê? Está distorcendo a palavra de Deus. Então a gente tem que ficar atento para a gente não ser engodado, quer dizer, para a gente não ser pego com essas coisas também. E aí, chegando ao final da nossa aula, estes são alguns sinais que o Senhor nos revelou. O importante é estarmos firmes com Cristo, pois não sabemos nem o dia e nem a hora, mas os sinais nos mostram que está perto a volta de Jesus. Não devemos ter medo, porque Jesus nos garante que se preservarmos, seremos salvos. Se nós perseverarmos, seremos o que? Salvos. Então, irmãos, essas coisas vão acontecer. Não adianta orar para não acontecer. Vai acontecer porque está na palavra do Senhor. Mas que nós devemos ficar firmes. Se vocês observarem, em toda a aula eu falei, fiquem firmes, né? Leia a palavra,
Ore ao Senhor, porque é a única maneira de nós perseverarmos. Não devemos ter medo, pelo contrário, nós que somos salvos em Cristo Jesus, ficamos alegres porque nós estaremos com Cristo. E qual é o nosso papel nisso aí? É falar cada vez mais de Jesus, pregar o Evangelho, para que mais pessoas sejam salvas, para que elas conheçam o Senhor Jesus e que um dia possamos morar todos juntos com Cristo. Amém? Deus os abençoe e uma ótima semana.